Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aline Ristoff, dessa vez com mais um vídeo de Ordem Paranormal, O Segredo na Ilha, episódio 4, também com o título Pesadelo. Sim, pessoal, um episódio com os pesadelos dos nossos protagonistas. Mas o que poderia ser isso? Será mesmo que é a mansão ou uma outra criatura por trás? Por que esses monstros que talvez apareceram no pesadelo continuaram a aparecer durante o dia? O que houve? Qual os caminhos que o Selbit irá seguir? Talvez no próximo episódio eu irei debater nesse vídeo. Então já deixe seu like, se não for inscrito se inscreva e bora lá! Então, pessoal, bora para esse vídeo, bora para analisar o episódio 4 do Segredo na Ilha, com pesadelos. Como o nome do episódio já diz, o episódio já começa os personagens, nossos protagonistas, dentro de um pesadelo. Cada um está em um local diferente e não tem ninguém em volta. Só do nada começa a aparecer, entre aspas, criaturas. Porque o primeiro sonho que o Selbit nos apresenta foi do Vanderlei. Ele acorda primeiro e ele acorda no quarto onde ele estava e começa a ouvir um choro de uma criança. E do nada o choro da criança parece vir de um local específico. E quando ele chega perto, ele tá dentro da cadeira, do estofadão e puf, começa a subir. Aí do nada vem som do armário. Outro som chamando a atenção dele. Aí também na janela começam a subir várias cobras. Um pesadelo bem bizarro, com criaturas meio que líquidas, que não parecem não ser, ser táteis, que dá pra tocar provavelmente. Outra pessoa que acordou no pesadelo também, que similar também, foi acho que foi a segunda, foi a Amélie. Ela acorda no quarto onde ela estava, só que Olivier e Bárbara não estão ali no local. E ao olhar em volta, também começa a ouvir um barulho dentro do armário. E ela decide olhar o que é esse barulho. E do nada cai um vestido de noiva dentro daquele armário. Outro sonho também foi da Bárbara. E ela acorda não no quarto que ela estava com a Amélie, mas no farol. E ela decide entrar no farol, porque ela tá sozinha lá. Então ela meio que não sabendo o que fazer, escuro, bem escuro, só com um lampião na mão. Ela decide entrar no farol. Só que ela ouve barulho de uma coisa saindo do mar. E como é que ela ouve o barulho de tão longe, que é que ela tava no farol? E ela decide meio que olhar que barulho foi esse, dentro do sonho. E outro que acorda foi Olivier, que acorda no chão do quarto onde estão os pais dele. E ele meio que não entende que ocorre, decide sair do quarto sem acordar os pais dele. Só que um barulho na porta do... tipo assim, tem como eles falam? Um closet no quarto de casal. E dentro do closet parece que tem um barulho na porta. E quando a porta abre, é o Cavalcante sem o rosto. E começa a ir a direção ao Olivier. E é isso. Aí o sonho se repete. Volta pro Vanderlei. E as cobras começam a subir pela cama. E na hora que ele decide chutar as cobras, é porque ele sobe na cama, fugir de todas aquelas criaturas. E as cobras vão atrás dele. Na hora que ele decide chutar as cobras, ele acorda no pesadelo. A Amélie, que viu o vestido de noiva, o vestido de noiva sobe e começa a perseguir ela, entre as panorama. E ela também, vendo que a criatura some e aparece em vários lugares diferentes, ela se sente cercada e decide correr atrás, em direção da criatura, porque talvez ela conseguiria acalmar a criatura, porque ela não tinha um local para fugir. E nisso ela acorda no pesadelo. A Bárbara
vê as duas criaturas que estão dentro da água, que começam a perseguir ela. Ela decide subir no farol e ela encontra um quadro. E o quadro meio que tá diferente, parece que tá escorrendo, meio líquido, meio que distante. Ela decide chegar perto do quadro, achando muito estranho, que ela subiu no farol e não tinha outra saída. Ela, na hora que encosta o quadro, ela percebe que é meio que água, parece um líquido estranho. E ela consegue entrar dentro do quadro. Então ela entra porque ela não tinha outro lugar pra fugir. Se ela ia morrer, ela tentaria fazer de outra forma. E ela também acorda do sonho. Olivier, ele também é perseguido pela criatura do Cavalcante. E ele também começa a aparecer várias criaturas ao redor dele que aparentemente parece o Cavalcante sem o rosto. E ele meio que no local de saída, ele vai descendo as escadas, mas também no final da escada tem outra criatura. Ele também viu que o quadro que ele tá também tá meio que água. Então ele decide também entrar no quadro e acorda. Todos acordam e aqueles que entraram no quadro não tomam dano de sanidade. E aqueles que interagiram com as criaturas tomaram dano de sanidade. Só que uma coisa meio estranha é que parece que eles acordaram. Eles meio que tipo assim, acordaram no pesadelo. Olivier, Bárbara e Amélie começam a conversar, que eles meio que tiveram um pesadelo. E eles veem que tem similaridade entre os pesadelos. Algo muito estranho, que eles não sabem se o pesadelo, fora de tudo que aconteceu, tem várias coisas em comum. Eles ouviram um sino e justo no sonho da Bárbara, que tipo assim, o sonho mais parecido foi da Bárbara e do Olivier, que tinha o quadro e eles conseguiram entrar dentro do quadro. O da Amélie é um pouco diferente, já que ela decidiu interagir com a criatura. E com o Vanderlei eles não conversaram direito sobre o sonho, mas também teve um sonho parecido. Todos eles acordam num pesadelo e sem entender nada e ofegantes e suando frio. E tipo assim, deixou meio que estranho que acabou e achando que o Miguel e o Milo. E o Celt meio que, como aparece ele, o Celt nada tipo assim, parabéns Milo, hoje é teu aniversário. Então tu acorda e o que você faz? O Milo fala, faço o meu ritual, minhas coisas que eu faço geralmente de manhã. Ele fala, ele percebe que ele tá sem um colar, ele olha pro mar e ele decide sair. E quando ele decide sair, ele percebe que houve barulho de talares. Então ele vai pra cozinha esperando que esteja o pai dele. Mas quem estava lá era Miguel e Bartô, o pai dele e seu irmão. Como é que seria possível Miguel estar? Então ele percebe algo muito estranho. Ele olhar pro Bartô, vê um olhar vazio. E não é o Bartô. Ele percebe que não é o pai dele. E começa a agir de uma forma muito agressiva. E ir atrás dele. E Miguel, que estava ali na frente, derrete. E Milo, sem saber o que fazer, entra no quarto do pai dele e empurra a cama. Ao empurrar a cama, ele vê uma porta e decide atravessar a porta. E acorda do sonho, ele também estava sonhando. E uma coisa interessante é que ele também não toma dano de sanidade. Tanto a Bárbara, Milo e Olivier, eles recuperam vida, pontos de esforços. Não sei recuperar pontos de sanidade, mas eles não perderam sanidade. E eles acordam. Um sonho, sono frio. E no momento que o Milo acorda, ele decide conversar com o pai dele. E o pai dele tá lá. O pai dele tá no quarto dele. E é que Milo meio que achou estranho o sonho dele ter entrado no quarto com o pai dele. E meio que vai lá e percebe que o pai dele tá no quarto dele. E ele percebe que o pai dele tá muito, muito estranho. Mas, voltando pros outros acontecimentos, Bárbara, Amélie e Olivier decidem sair do quarto. O Vanderlei tinha saído primeiro. Olivier, e assim, o Sábio pergunta se o Olivier quer conversar com o Vanderlei, que também tá descendo as escadas. E ele fala, não tô nem aí. E vai até o quarto do pai deles, porque o pesadelo foi no quarto. Ele meio que pareceu um sonho muito real. E depois que ele vê que tá tudo bem no quarto dos pais dele, ele desce as escadas e observa,
Não, acho que na verdade eles não. Quando eles começam a descer as escadas, eles começam a ouvir uma gritaria muito, muito alta. Que a mãe da Bárbara, a Lívia, estava. E ela também estava com os olhos pretos, às vezes estouradas, meio que vibrando pra lá e pra cá. E ela falando muita coisa sobre o quadro do Constantino. Então, ela começa a xingar, eu não vou falar mais o que ela diz. E começa a ter uma confusão. E ela fica louca mesmo. A Lívia pula pra cima do pai do Olivier e começa a agredir. Aí a mãe tenta ajudar e dá uma confusão total. E o Olivier vai tentando segurar a Lívia, consegue segurar a Lívia. Aí a Bárbara percebe toda a gritaria dessas escadas. Enquanto isso, chega já que o Bonner tá por perto, tenta acalmar a Lívia, usa de diplomacia, consegue acalmar a Lívia. A Bárbara chega tentando falar com a mãe e meio que as duas se desentendem. E a Lívia fala: Você, Bárbara, tu me traiu que nem minha mãe que nem ela me traiu. Então a Lívia sente meio que tipo assim: Você me abandonou que nem minha mãe abandonou. Então a Bárbara meio que desiste. Quer dizer, a Lívia desiste da Bárbara. Não sei o que, ela tá muito triste, muito magoada e sai da mansão. E na hora que estão tudo. A Bárbara decide ir atrás da mãe dela. E na hora que eles estão abrindo a Amélie meio que passou entre todos e fechou a porta da mansão, que quer conversar com a Lívia. E apesar que a Amélie fala que quer proteger a Bárbara, que a Lívia não pode agir daquele jeito, a Lívia não dá bola, finge que não ouviu e passa reto. A Amélie não teve nem chance, então a Lívia... E aí que abre as portas da mansão, quem está lá é a Adrian e o Otávio, que também estavam ali e eles teriam que conversar. O Otávio queria muito conversar para perguntar o que houve nesses últimos dias. Então, o Adrian tava mais pra avisar também sobre uma reunião na igreja. Voltando pro Milo, ele conversa com o pai dele, Bartoli, percebe que o pai dele tá estranho. E ele fala que ele descobriu que ele também é o Miguel. E ele pergunta pro pai porque o pai mentiu pra ele. Bartol diz pro Milo que Miguel existe, que não deveria escutar os outros, que Miguel existe. Milo e Miguel existe. São duas pessoas. Eu não vou... Ele fala assim: não vou ouvir o resto do pessoal falando que meu filho não existe. Vocês dois, meus filhos, existem. E isso dá pra repensar o motivo dele dizer isso. Porque durante o episódio a gente vê algumas coisas anormais. A gente viu vários momentos o Miguel. Apesar que o Milo não percebeu que o Miguel estava atrás dele, que estava acompanhando durante o dia inteiro, após o pesadelo, ficou muito estranho. Só porque a porta abriu e o Milo atravessou a porta e Miguel está um corpo físico? Ou o sonho do Milo não foi só um sonho? O Bartol também sonhou algo parecido? Ou também tem o mesmo pesadelo com o Miguel? Será que o Bartol também viu o Miguel? E já que talvez o Miguel fosse uma criatura paranormal, ele só selecionava algumas pessoas para ver? A gente já sabe que tem umas criaturas paranormais que não são tão malvadas. Aí lembra da terceira temporada, o Espreitador era uma criatura do outro lado que eu gostava de observar as pessoas. Pessoas que eram gentis com gato de ruas. Então, será que o Miguel também era uma criatura paranormal? Que é um amigo imaginário, entre aspas, do Milo. Quer dizer, o Miguel, o nome do Milo é Miguel. Só que o Bartol também via o amigo. Não era só uma coisa. E essa criatura decidia pra quem ele aparece. Ou tem que ter um outro contato. Porque a gente viu que o Espreitador também não aparecia. Tinha certas pessoas que conseguiam ver essa criatura e tinha outras que não conseguiam ver. Na terceira temporada teve uma coisa muito parecida. Então talvez o Milo, entre aspas, o Miguel, a gente não sabe como é que foi essa confusão. Era uma criatura do outro lado que só por certo motivo a pessoa conseguia enxergar. Por um motivo em si. Então o Bartol também via o Miguel e considerava ele como um filho.
Então, Milo e Miguel eram dois seres divididos, não eram num corpo só. Entre aspas, porque a gente viu que a Bárbara falou que quando o Milo e o Miguel apareciam, os dois pareciam em momentos diferentes, eles eram a mesma pessoa e faziam vozes diferentes e agiam de formas diferentes. Então a gente não sabe qual seria essa criatura, que ela só possuía o corpo do Miguel e era o Milo, ou se os dois trocaram, o que houve. Mas pode ser que os dois, é uma teoria minha, mas pode ser que os dois existiam, só que a criatura só se mostrava aos olhos por certos motivos, que nem foi na terceira temporada com a criatura do espreitador. Naquela temporada, os únicos que conseguiam ver essa criatura do outro lado, que eram Kaiser e Arthur. Então, supondo na minha teoria que Milo e Miguel é uma dessas criaturas que só aparecia para certas pessoas por um motivo muito específico. Quando a gente viu na terceira temporada, a criatura do outro lado, o espreitador, ele só aparecia pro Kaiser, pro Arthur, pra Ivete, porque tinha um motivo específico. Porque eles eram gentis com a gatinha de rua, a Jennifer, que eles adotaram a gatinha de rua e trataram muito bem ela. Então essa criatura só observava. Claro que a criatura, sem saber ou sem querer, dava dano de sanidade. Só que ela não era uma criatura agressiva. Ela só era uma criatura que gostava de observar essa gentileza com os gatinhos. Então a gente não sabe se esses amigos imaginários seriam um tipo de criatura que só aparece para outras pessoas por motivos específicos. Então o Bartô via o Miguel também, ou entre aspas o Milo, que é uma criatura específica, só aparecia por um motivo específico. Essa é uma das minhas teorias. Pode ser que não seja. Porque tem toda essa situação do pesadelo. Porque todas as criaturas que eles viram durante o pesadelo acompanharam o episódio. O céu ficava pingando várias criaturas que apareceram nos sonhos, no mapa, em certos momentos. Então, os personagens também viram. Não era só a gente que estava assistindo, estava vendo. Os players também perceberam, basicamente, que apareceu a Noralma no cantinho, ou a Leilinha no outro cantinho, ou o Miguel no outro cantinho. Todos os momentos eles ficavam aparecendo. Então a Bárbara também viu o Miguel, entre aspas, por aí, meio que num canto de olho, meio que foi só num piscar de olho. Ela viu essa sombra, essa criatura, meio que no dia. Então algo muito misterioso. Então pra mim no final, depois eu comento vocês que minha outra teoria minha, que pode ocorrer no próximo episódio. Mas basicamente isso, ocorreu várias coisas durante o episódio. Então Bartô e Milton essa conversa que o Miguel existe eu mesmo, que ele não devia ouvir a opinião dos outros. E Bartô meio que chega o delegado e quer conversar com o Bartô. Então Bartô sai de casa, deixando o Milo muito confuso de todas as informações que recebeu, todas as provas da Bárbara que Milo e Miguel são a mesma pessoa, que eles sempre estiveram no mesmo corpo. E o pai dele falando que não, são duas pessoas diferentes, então, que os dois existem e eles vão encontrar o Miguel. Então deixa ele muito confuso. E a prova da certidão de nascimento do Miguel, e não tem a data de nascimento do Milo, que ele nasceu na mãe dele, da Helena. Então deixa ele muito confuso, não sabendo o que acreditar no pai dele, que ele disse. E ele decide entrar no quarto do pai dele. E no local que no sonho dele tinha encontrado uma porta, tinha uma coisa assim embaixo da cama do Bartô. E era um baita de um baú que Milo não conseguiu tirar do local. E ele tem que achar. Talvez seja o maior cadeado que eles viram, que possui uma chave muito, muito grande. Onde está essa chave, eles não sabem. E talvez a gente saiba, mas eles não sabem se também citar o nome da delegacia, já que ocorreu durante o episódio. Então, já que o Bartô não estava mais na casa, o Zé Milo não ia ficar lá na casa dele sozinho, ele decide ir para a mansão. E ao chegar na mansão, ele vê Bárbara sentada no chão, lendo um certo papel. Bárbara meio que, sem saber o que fazer, pega o papel e guarda, e as duas começam a conversar. E como eu disse, nesse momento também, se você prestar atenção, tem o Miguel atrás do Milo.
E eu acho que por os dois estarem interagindo entre si, interpretando, eles não viram no mapa, eles não estavam olhando direto pro mapa, estavam olhando direto entre si, porque estavam conversando, interpretando. Então, quem só viu mais ou menos por cima foi o Hakino, nesse momento onde o Celt pinga o Miguel no mapa. Então, ele tava por lá, mas já que o Hakino tava na cena, ele não podia falar nada, ficou só achando muito suspeito. Sabe, tipo, que eu tinha visto, ele logo tirou também. Era só um momento bem breve. E eles continuam conversando e o Miro fala tudo que ele falou pro Bartô, que ele conseguia se curar, um monte de coisa, informações. Mas ele quer falar, ele quer mostrar, ele pede o dinheiro assim, Bárbara, eu queria te mostrar isso aqui, só que eu acho que não é um bom local pra te mostrar algo tão pessoal de mim. Voltando pra mansão, a Amelie e o Bacon vai ser interrogado pelo Otávio. Eles vão pelo escritório e os dois começam a conversar. Enquanto isso, o Adrian vai fazer um café da manhã pro pessoal, já que eles estão com muita fome. E o Olivier, para esperar, vai lá, acompanha eles na cozinha. O Manderba já tava lá preparando um café. Ele tinha pegado uma copa de água e começou a preparar um café pra ele. Não café da manhã, tipo, você só passar um café pra eles beber. E começa a interrogação, a Amelie começa a responder o Otávio. E ela começa a flertar por Otávio. E o Otávio fica muito sem jeito. E depois disso ele libera a Amelie e manda ela chamar o Olivier. Sai chegando lá, começa a conversar com o Olivier. Ela começa a falar com a boca cheia e o Olivier não entende nada. E continua a tomar café da manhã. Bárbara e Milo decidem ir pra sair daquele local que eles estavam, que era meio entre os arbustos, no jardim da mansão. Eles vão até o precipício, até aquele morro que ele tem. Esqueci a palavra, meu, deu um branco. E eles vão naquele local que tem um banquinho lá, eles começam a conversar. E o Milo entrega o diário pra ela ler, tipo assim, eu não queria estar quebrando a promessa, mas se tu quiser, pode ler. Bárbara começa a ler o diário dos dois pra ela assim saber por qual motivo o Milo não quer acreditar nas informações que ela passou, na verdade que ela disse. E ela começa a ler e começa a chorar. Eu queria muito saber o que tá escrito no diário do Milo, mas eu não sei se vai ser revelado, ou se for revelado vai demorar um pouco ainda. Então tem coisa importante no diário. E eu não sei se o Milo chegou a ver a parte do Miguel. Mas nesse momento também o Miguel aparece no fundo. O Celt não pinga o Miguel no mapa, mas ele fica andando pra lá e pra cá. Então a miniatura do Miguel vai estar atrás deles, tá na frente deles, tá pro canto. O Celt até pede pro Milo fazer um teste de percepção, mas o Milo tinha andado tão baixo que o Celt fala assim, tu não percebe nada. E na hora que eles... Aí a conversa volta pra Olivier e a Amelie. Chega o Otávio e fala assim, eu não vou chamar o Olivier? Olivier vem comigo. O Olivier vai lá e é interrogado pelo Otávio. E o Olivier fala que não lembra de nada o que ocorreu no outro dia. No dia que aconteceu a morte do Cavalcante, ele não lembra de nada. Isso é uma coisa que ele combinou com o Selbit. Provavelmente não pela reação do Selbit. E muito estranho. Meio que deixou o grupo pensar, porque eu tô tipo assim, ele não lembra de nada. E meio que ele entra como um suspeito também da morte do Cavalcante. Por que o Goulart disse isso? Não faço ideia. Mas será mesmo que o personagem do Goulart não lembra do que ocorreu no dia? Não sei, foi tão traumático pra ele a morte do Cavalcante? Fica essa questão na dúvida. E na hora que eles vão voltar pra Bárbara e pro Milo, a Bárbara meio que fala assim, eu vi um vulto. Eu sei, tu viu? Tu viu mesmo? Então tá, tu viu um vulto. Eu assim, não acredito, meu. Ai, que coisa confusa. Teve outros momentos também. E a Bárbara meio que decide ver onde estava o vulto. E na hora que ela vai lá, ela encontra um papel. Como é que aquele papel sobreviveu tanto tempo, de 1964 até agora? Não faço ideia. Como é que o papel ficou no tempo, na chuva, e se manteve meio que intacto? Não sei. Não sei se é possível o papel, ou porque ele estava meio que inteirado, mas ele não estava tão inteirado, se manter por tanto tempo.
Só o paranormal mesmo, justo onde tava aquela criatura, aquela sombra do Miguel, tava um papelzinho a cartazinha feita por um pedreiro lá, Tônio, acho que é Tônio. Na verdade, não sei, acho que é Tobias. Tônio Tobias, esqueci o nome dele, era Teseu. TC tinha escrevido uma coisa pra Noralma, que ele era apaixonado pela Noralma, mas ele tinha medo do Constantino. E ele se seguiu. Então a Gabi só confirma a teoria da Amélie, que ela estava certa que o Constantino talvez poderia estar sendo traído. Então ficou um ar meio tipo assim, o que houve da situação. Após isso tudo, Bárbara e Milo decidem voltar para a mansão. E eles voltam, ao chegar lá, eles vão até a cozinha, porque eles ouvem um monte de voz. E sentam, antes de começar a sentar para conversar e comer, eles viram de novo um vulto. Quem viu agora foi o Milo, que toma um susto porque também viu o vulto. Após isso, Bárbara e Milo decidem sentar também para tomar café da manhã. E a Amélie aproveita para revelar a informação que ela recebeu do Adrien, que a mãe da Bárbara, a Lívia, viveu boa parte da infância dela, boa parte da vida dela na mansão. Já que os pais dela moravam na mansão, então a boa parte da vida dela foi nessa mansão. Isso mais seria mais um motivo para o motivo da Lívia também odiar a mansão, de algo poderia ter ocorrido na mansão. Bárbara também já junta a informação que ela leu sobre uma carta da Leilinha para Lívia. Então ela vai juntando as peças por o motivo da mãe dela odiar a mansão. Após algumas conversas, alguns debates, eles se levantam da mesa e Vanderlei parte para a vila porque ele quer resolver alguns assuntos pessoais. Tanto o assunto do Cavalcante, conversar com a médica e depois ver que reunião é essa na igreja. O pessoal que ficou na casa, Olivier, Amélie, Bárbara e Milo, aproveita já que Vanderlei saiu para subir no andar de cima e vascular. Tem algumas coisas sobre esse cara tão misterioso e tão esquisito que chegou do nada na mansão e logo que ele chegou, ocorreu aquela morte. Então, eles não sabem o que houve ainda, mas tem que tirar essas dúvidas. E eles vão até o quarto do Vanderlei. Bárbara percebe que também tinha que saber sobre o quadro e as coisas do Cavalcante, para eles terem mais pistas e o que tem atrás daquele quadro e que tem aquela maleta. E na hora que ela foi no quarto do Cavalcante, viu que não tinha mais o quadro e a maleta. Então ela olhou em volta, caçou, tentou descobrir se tinha alguma coisa de errado, onde ele está escondido dentro do quarto do Cavalcante. Percebe que não achou nada, decide voltar ao quarto do Vanderlei e avisar o Olivier e a Amélie que o quadro tinha sumido. Então os quatro começam a investigar o quarto do Vanderlei e não conseguem encontrar quadro nenhum. E após não conseguir encontrar nada, eles meio que ficam conversando entre si, tirando algumas dúvidas. Só que já passou de meio-dia, já tá de tarde e eles meio que não podem faltar essa reunião da ilha na igreja. E já que o Degas quer falar, se eles não for lá, talvez se tornem suspeitos da morte do Cavalcante. Então eles decidem ir lá na igreja para ouvir o que o delegado tem para falar. E chegando perto da aldeia, eles veem o Vanderlei batendo nas casas e não tendo resposta nenhuma, e ele indo na direção da igreja. Então eles meio que vão por trás, não se escondendo nada, só seguem o caminho da igreja. E chegando lá, tá todo mundo da vila lá. O sacerdote Tenara, que tem mais de 20 pessoas na igreja. Vanderlei entra na igreja e se senta nas cadeiras mais ao fundo. E espera o delegado chegar para ver que situação tá tendo. E logo em seguida chega a Amélie, o Olivier, a Bárbara e o Milo. Ao chegar na igreja, eu acho interessante os locais que eles sentam. A Amélie até pensa que fica do lado da mãe e do pai, e o Olivier também, só que o Milo decide não sentar do lado do pai dele. Tinha bastante vaga do lado do pai dele, e o pai dele não reage em nada, já demonstrando que talvez ele estivesse alterado de alguma forma.
Então, ele vai sentar no banco lá da frente, ao lado de Adrian. O Olivier percebe isso e decide sentar do lado do Milo, já que tinha espaço naquele banco. E a Amélie tomou uma decisão meio estranha. Mas primeiro a Bárbara ficou lá no fundo de pé, não quis se sentar. A Amélie percebe que tem um lugar para sentar do lado da mãe da Bárbara. E ela vai lá e senta do lado, meu. O Céu até fala, Amélie, tu percebe que a Lívia nem te olha. Então, não dá pra ter certeza o que houve, mas estão todos meio que concentrados. E após alguns minutinhos, entra o delegado. E chega lá falando grosso e firme que história de fantasma não existe, que ele vai resolver esse caso com fatos reais. E nisso, quem se põe na frente? A irmã Mayra. E ela começa a acusar o pai do Milo, o Bartol. Porque o Bartol é a única pessoa que teria força suficiente para fazer estrago naquele corpo. Gente que estava a casa do Cavalcante, a única coisa possível, se fosse com não gritando monstro, criatura, é que quem fosse Bartol. E tinha algumas provas, o delegado teve a conversa com o Bartol anteriormente, como eu disse no começo do vídeo, que o delegado ia na casa do Bartol e chamaria para interrogar o Bartol. E a Mayra se põe na frente, botando toda a culpa. E na hora de a gente olhar o Bartol, você vai ver que ele tá meio que quieto, meio estranho. E ele não faz nada. Quando o delegado chega pra prender o Bartol do nada fica louco. Os olhos começam a escurecer, veias pretas nos olhos. Ele meio que perde a noção e mete um baita de um soco no delegado. O delegado quase morre com esse soco. Foi muito forte, meu. Eu acho que ele talvez poderia ter matado. Eu acho que talvez ele teria matado o delegado. Só que o Selbit não matou, porque não era o motivo dele, mas pela rolagem de dados, ele teria meio que quase matado o delegado mesmo. Ele ia cair inconsciente. Só que a gente já viu isso na segunda temporada, na Floresta, onde um player quis dar um soco em um NPC e ele tipo assim, os amigos não iam nadar a pessoa, tipo assim, ela deu um soco tão forte no estômago que a pessoa, tipo, você sabe, matou o NPC, sabe? Tipo, não vou matar o NPC, não. O NPC desmaia e fica com 1 de vida, meu. Eu não sei qual foi a situação do delegado. Eu me remeteu a essa situação. Não sei vocês. Deixem nos comentários se remeteu à mesma situação do Segredo na Floresta. Mas voltando pro Segredo na Ilha. O Bartol meio que fica. Vira uma criatura. Quase entre uma criatura sem freio mesmo. E parte pra cima do delegado, meu. Aí o pessoal meio que eu tô assustado. Muitas pessoas saem correndo da igreja, todo mundo fica muito assustado. E alguns ficam paralisados de medo. Aí a Mari fica, tipo, também fica paralisada. Aí o Milo sai correndo, fica na frente entre o pai e o delegado. O Bartol meio que, tipo assim, com os olhos estourando assim, bem assim, segura o filho, ele sabe que é o filho dele, mas ele não quer fazer isso, mas tipo assim, ele meio que tá sem consciência, talvez. Ele aperta os braços do filho sem querer e segura muito firme. O Céu te fala, tipo assim, Milos, tu não sai daí. Se ele continuar assim, ele vai te machucar. E tá segurando muito, muito firme. Dói, ele segurou muito, muito firme. Ele é muito forte. Nisso, o Céu até pede uma rodada de iniciativa. E pelos players de começar meio que uma batalha contra o pai do Milo. E nisso, a Bárbara e o Vanderlei partem pra usar, talvez se ele tivesse sentado na sala enlouquecendo, usar diplomacia pra acalmar ele. E o Olivier tenta chegar mais perto pra ajudar, mas ele vê que não tem como ajudar. Então ele meio que fica perto do Bartol pro Milo pra tentar ajudar de alguma forma, mas ele perde a rodada sem saber o que fazer. A Amélie tenta tirar a Bárbara da igreja,
mas não consegue. Bárbara vai perto do Bartô para fazer um teste de diplomacia. Vanderlei também faz um teste de diplomacia e os dois conseguem acalmar o Bartô. E após isso, acalmar o Bartô, o delegado já pega as algemas e termina de prender o Bartô. Um dos motivos que a gente pode pensar por Bartô ficar enlouquecido talvez tenha sido a acusação tudo acusação pra cima dele, toda a situação. Ou talvez foi quando o Barnabé ele pega e mostra o quadro, tá junto com o corpo. A situação a gente não sabe que pode ter sido dele ficar dessa forma. Se foi o quadro, se foi a acusação, ou o que ocorreu com ele ontem à noite. A gente não sabe. Só que o delegado decide, não se importa, e leva ele diretamente para prisão. E Milo e Bárbara vão atrás do delegado para tentar falar que o Bartô nunca fazeria isso. A Amélie meio que fica brava pelo o Barnabé ter mostrado o quadro. Ela acha que foi culpa do quadro. E quando tava com tudo isso, o padre da igreja, quando ele é um velho, muito velho, quando ele vê que o quadro, ele vai: Constantino, maldito Constantino, não tira esse quadro maldito daqui, tira da igreja. Aí começa a ficar nervoso. Eu não sei o que sintoma ele teve. Ele começa a quase morrer, o padre, tipo assim, não sei se foi medo, que foi. O padre começa tá morrendo na frente de todo mundo. Aí a Amélie e o Olivier vão tentar ajudar. Vem a médica, a Návia, pra tentar salvar o padre. Vem a Mari, fica extremamente preocupada, sem saber o que fazer. Vanderlei também fica preocupado com o padre e vai lá ajudar. Então tem uma convulsão muito pra cima pra ajudar o padre, porque ele pode morrer mesmo. Então, após tudo que ocorreu, o Vanderlei entra na casa do padre, lá pra trás da igreja, buscando um pano morno para ajudar a médica, pra Návia. E nesse momento ele pega para investigar as coisas do padre. E a Amélie percebe que o Vanderlei tá demorando muito. Então ela vai atrás do Vanderlei. E eles descobrem algumas coisas, que tem um quarto da igreja que tem correntes e um cadeado gigante tampando uma porta. A casa do padre é bem simples. E olhando nas gavetas encontraram uma chave. A Amélie queria conversar com a Mayra, porque tanto a Bárbara e a Amélie estão suspeitando quem pintou o quadro poderia ser a irmã Mayra. Então eles teriam que conversar com ela para tirar essa dúvida. Após a situação da igreja, salvar o padre, eles meio que deixam o padre descansando. E o Vanderlei parte para ir na casa da Návia, porque ele quer ver o corpo do Cavalcante. A Amélie e o Olivier, eles meio que ficam um pouquinho lá na situação com o padre, para até tudo se acalmar. E a Bárbara e Milo vão para casa do Bartô, porque eles têm que testar a chave da mansão para ver se abre o cofre ou a gaveta do pai dele. Já que na delegacia, quando eles foram seguindo o delegado não deixou eles conversar com o Bartô. E nesse momento o Milo pega umas documentos confidenciais do Cavalcante, o corpo do Cavalcante, o lugar que foi encontrado, as pistas, as dúvidas da polícia. Ele roubou o documento. Se o delegado perceber a falta desse documento, ele tá ferrado. Depois disso, eles partem pra casa do Milo, pra tudo que eu falei recentemente. O Vanderlei consegue ver o corpo do seu amigo Cavalcante. Ele dá uma reza, ele se desabafa junto com a médica, fala pra médica que o irmão dela tem que carregar menos peso. O irmão da Návia é o delegado. E toda a situação tem um grande desabafo, uma grande evolução sobre o personagem Vanderlei. Então achei interessante essa cena. A Amélie e o Olivier, eles meio que vão pra delegacia, achando que a Bárbara e o Milo estariam lá, mas não estavam.
E o estranho é que os pais do Olivier e da Amélie estavam lá, iam sendo entregados pelo delegado, e eles sem saber o que fazer, eles ficam ali na frente. Vanderlei sai da casa da Návia e parte para a casa do Barnabé, porque ele quer comprar algumas coisas para a reforma da mansão. A Amélie e o Olivier percebem e seguem e vão atrás. Ao chegar perto da casa do Barnabé, ele manda todo mundo entrar, e já que o Vanderlei quer comprar algumas coisas, leva até o mercadinho. Enquanto isso, Olivier e Amélie conversam um pouquinho com Adria sobre a Lívia, sobre a causa da Lívia morar na mansão e o que conto de criança que eles ouviam sobre o Constantino. Então é um conto de terror, que o Constantino matou a esposa, que é um lugar muito maldito, os quadros, essas coisas. Todo aqueles contos de terror, talvez aquela carta falando que sobre o pintor assassino pode ter sido escrita pela própria Lívia. E aquela cor de papel, aquele papel parece muito o diário da Lívia. Então provavelmente aquela carta do pintor assassino foi escrita pela Lívia. Supondo eu não sei se é ou não. O que poderia dizer é a Bárbara que poderia analisar a letra daquele papel. Mas é só uma teoria minha. Olivier lembra do que o Milo pediu pra Amora e quer conversar com a Amora. E a Amora, ele vai lá: oi, Amora, eu acho que você não vai conseguir encontrar o Milo ainda hoje. Eu quero dar o presente do Milo, eu prometo que entrego pra ele sem olhar. E a Amora, sim, ela entrega um desenho que é o desenho do Super Milo e Olin, que resgata no gato. E o Olivier ganha um ponto de sanidade. E o presente do Milo, ela pede pro Oli não olhar. E após isso, a Amélie também aproveita para conversar com a criança, porque ela meio que desabafa, porque ela percebeu que o pai da Amora gosta muito da filha. E ela pede para a filha valorizar isso. Uma coisa que a Amélie não teve do pai dela, que é essa preocupação, esse amor, que acho que às vezes ela sente falta do próprio pai dela. Após isso, o Vanderlei volta, ele percebe que não tem material de construção. O único jeito de ele encontrar talvez seria com o pedreiro da ilha. Ele só compra comida, já que ele vai ficar alguns dias na ilha, então ele precisaria de comida, então ele compra alguns mantimentos. E a hora de pagar, ele não tinha, o Barnabé, ele não aceita dinheiro, só alimentos, só por troca. Então ele meio que ia conversar com o Adrian sobre essa questão de como pagar essa dívida pro Barnabé. Então ficou meio que ele anotou uma dívida lá na listinha dele. Depois disso eles partem pra mansão. A Bárbara e Milo, quando chegam lá, eles não conseguem. Eles encontram o baú e não conseguem abrir. E também decidem partir pra mansão. O que foi engraçado foi que o Savage meio que fez cruzada na floresta. Então o grupo se reencontra na mata. E daí eles começam a discutir. Bárbara suspeita muito de Vanderlei, já que ele não fala toda a verdade. Ela até pede pro Savage se ela pode rolar um teste de percepção, se ela percebe se o Vanderlei tá mentindo. E o Vanderlei fala que não tá mentindo, mas tem coisa que ele não falou. Então ela percebe isso e ela fica mais no pé do Vanderlei. E o Vanderlei pergunta: então não é quarta-feira? Então parece que você vai ter na vida dos outros. Eu achei essa cena engraçada, então eu tenho que falar. E depois disso eles partem pra mansão. Chegando na mansão, a Bárbara tá ainda muito em cima do Vanderlei. E ela quer que o Vanderlei fala onde ele escondeu a maleta e o quadro. Então eles sobem lá em cima e eles começam a debater sobre a questão sobre fantasmas, sobre essas coisas. O Vanderlei fala que não acredita nisso, que isso é coisa para bem dormir. Mas entre essas conversas, várias vezes o Celtic mostra aquelas criaturas que estão rodeando eles desde os pesadelos, desde que eles acordaram de manhã. E o papo continua. E o Vanderlei, após tanta conversa, todas as informações que ele recebe, ele decide falar algumas informações, mais informações, para o pessoal parar de duvidar dele. Ele fala muita coisa que ele estava escondendo, mas não tudo, talvez, porque
ele não quer ainda, ou ele não confia neles ainda. E nisso, eles convencem o Vanderlei a mostrar a maleta. Ele fala onde escondeu, que tá embaixo do sofá, né? Ele tava dormindo, no local que eles não tinham olhado. E no armário, onde o Olivier perdeu ele ia investigar, mas ele quis olhar, empurrar o armário, em vez só de olhar atrás do armário. E nisso, ele tira o quadro e mostra onde estava a maleta e o quadro. E eles meio que decidem ver o quadro, já que vai tirar essas dúvidas, essa agonia de o que tem embaixo desse pano. E ao olhar o quadro, então poderia ser a Noralma tocando piano, um quadro assustador, perturbador na verdade. E a única que não viu o quadro foi a Bárbara, talvez com medo. E não, eles meio que começam a sentir uma coisa ruim dentro deles. Mas não que não viu. A Bárbara logo tampa o quadro. E nesse meio tempo eles meio que descem pra jantar. Já que a mãe da Méliès fez uma janta com um arroz, feijão e carne. E depois disso eles partem pra dormir. E não tem cena pós-crédito. Assim, esse episódio foi bastante interessante. E como sempre, um episódio longo, e eu gostei bastante do episódio. Principalmente o começo foi bem agitado. Os outros 2 primeiros episódios, o final era agitado. Nesses, o começo foi agitado. E nesse monte de pesadelo, essas criaturas que se mantiveram. O que são esses monstros, essas criaturas? Será que esse episódio inteiro, eles não saíram do sonho? Pois existe uma criatura chamada Parasitas dos Sonhos. Essa criatura apareceu no Santo Berço na segunda temporada de Ordem Paranormal. E ela meio que invadia o sonho das pessoas. E elas tinham os seus piores pesadelos. E elas tinham que enfrentar os pesadelos. E se eles não derrotaram, se for essa criatura mesmo, se eles não derrotaram a criatura, já que a membrana da ilha é tão frágil, até tanta neblina até dentro da mansão, essa criatura provavelmente pode ter sido invocada recentemente por causa da membrana fina. E esses pesadelos talvez seja por causa da criatura parasita dos sonhos. Mas é só uma dúvida mesmo. A gente não tem certeza de nada. E eu fico supondo qual será o próximo começo do episódio. Também será agitado que nem esse? Muitas dúvidas. Então, já que eu tenho essa pós-crédito, talvez o próximo episódio também comece bastante agitado. E eu fico na dúvida, será que todo mundo vai ter um pesadelo de novo? Ou serão 2 ou 3 pessoas que vão ter um pesadelo? Aqueles que tomaram insanidade são que conseguiram sair do pesadelo? Ou aqueles que não tomaram dano de sanidade que saíram do pesadelo? Ou tá todo mundo dando pesadelo ainda? Não sei. É só uma suposição minha. Não tenho certeza. Então, o episódio parece bem coerente, bem correto. Então, talvez eles não estivessem sonhando. Mas pode ser que seja criatura, pode ser que não seja. Pode ser uma outra criatura. É só uma teoria minha. Então, eu tô ansioso pro próximo episódio. E eu acho que essa dúvida vai talvez ter minha resposta no começo do próximo episódio. Porque eles vão ter mais pesadelos. Eu acho que essa noite não foi a única. Vai ter próximas. Então, tô ansiosa. Será que Miguel vai voltar em algum momento? Ou será uma criatura também? Então, pessoal, esse foi meu vídeo. Espero que tenham gostado dessa minha análise do episódio. Dá pra debater muita coisa, dá pra formar mais teorias ainda. Mas eu quero deixar pra uma próxima, ou talvez uma live, teorizando sobre os documentos. Lendo os documentos com vocês e teorizando. Esse aqui foi mais um vídeo. Responda minha opinião após o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se não for inscrito, se inscreva. E a gente vai numa próxima, tá bom? Tchau!